Papo Mineiro hoje, né? É uma prosa sobre jogos, né? Com o arquiteto gaúcho Cláudio Casatian. Acho que está certo a pronúncia. Empresário da construção civil no Rio Grande do Sul e atualmente é criador e editor de jogos de tabuleiro através da Lúdico Editora, aqui em Belo Horizonte. Então, vamos conhecer um pouquinho da história do Cláudio e conhecer também um pouco dessa questão dos jogos que ele cria e edita. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Hernani. Um abraço. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Aqui todo mundo pode assistir a qualquer horário, né? Exato. Tá bom. Tá bom. Então, sempre a gente brinca um pouquinho com isso, né? Então, Cláudio, tá certo. É prazer em tê-lo em Belo Horizonte, um gaúcho, né? Eu gosto muito do seu estado, né? Porto Alegre, Gramados, as serras gaúchas são fantásticas, né? Santa Maria, tem muita coisa boa no Rio Grande do Sul. Né? Então, e aqui também tem. Queremos ouvir um pouquinho da sua história. Então, aqui também tem muita coisa boa. Eu hoje estou já há 18 anos aqui em Minas Gerais, né? Mais precisamente em Belo Horizonte, né? E eu já me considero um mineirucho. Entendeu? Eu ótimo, tenho coração lá e aqui também, né? Então, eu nasci em Porto Alegre há 80 anos atrás, né? Completei 80 agora em dezembro. Não, é verdade? É verdade? É verdade. Você está ótimo há 80 anos, ué? Pois é. Então, eu às vezes fico acreditando que meu pai pode ter falseado lá na hora de fazer a certidão. Mas não, mas é isso aí. Que bom, parabéns. Obrigado. Então conta aí para nós como é que é nascer lá no Rio Grande do Sul. Então, lá eu preciso dizer uma coisa, né? Eu vivi lá quase 60 anos, né? Antes de vir para cá, né? E eu gosto muito daqui porque eu acho que aqui esse terreno foi fértil para mim, esse território foi fértil para mim, porque eu acho que agora eu me sinto mais expressando toda meus talentos, sabe, tudo que eu penso, tal, eu consigo mais aqui. Mas então, eu vivi lá em Porto Alegre, né? Me formei lá, né? E quando eu terminei o ensino médio, né? Que lá na época, eu sou antigo, né? Na época era o científico, né? Tinha o clássico e o científico. Eu terminei o científico, né? Aí fizeram uma avaliação, né? Como é que é? Um teste vocacional, né? E no teste vocacional eu fiquei colocando lá que eu gostava muito das exatas, que era a matemática, a física, né? Mas eu também gostava muito das artes, entendeu? De música, de artes plásticas e tal. Aí disse aqui, meu filho, você vai para arquitetura, então, né? Tinha as duas coisas na arquitetura. Eu disse, tá bom, eu vou. Mas naquela época se fazia vestibular, não tinha Enem, né? Era um vestibular. Eu escolhi fazer arquitetura. Mas eu fiquei na dúvida durante muito tempo, né? Se eu ia fazer arquitetura, medicina, comunicação ou pedagogia. Imagina assim, eu estava querendo abraçar o mundo, né? Mais ou menos, né? Com essa diversidade né? Mas, assim, o que ficou mesmo, né, foi a arquitetura, que eu exerci por mais de 50 anos, né, antes de vir para cá. Mas, assim, a mosquinha da pedagogia continuou. E é isso que está assim, por trás dessa minha vontade e prazer de fazer os jogos, porque eu considero os jogos algo educativo, né? Não são jogos só para brincar, né? São jogos educativos. Então, eu vivi lá e fui arquiteto autônomo,
Depois, meu pai foi criador de um loteamento lá no litoral do Rio Grande do Sul, que chama-se Atlântida, né? E eu acho que talvez até em função disso eu me engajei mais na arquitetura, né? E trabalhei intensamente lá no balneário, construindo prédio e construindo casas para os veranistas, tal, né? E então aí depois eu até me transformei depois em empresário da construção civil, né? Construí principalmente lá também, no litoral, em Atlântida, né? Mas assim, na realidade, assim, eu terminei descobrindo que o que eu gostava mesmo na profissão, né, era de achar soluções para qualquer desafio, né? Tipo assim, achar qual é a forma que a arquitetura vai botar espaços, né, na cidade ou onde for, né? Então eu ficava muito engajado nisso, né? E depois assim era como se tivesse tido esse prazer, né? E aí eu tinha que continuar fazendo, né? Tinha que concluir, não podia ficar só no sonho, né? O sonho chegava ao projeto. Então assim isso talvez assim não tenha me dado tanto prazer, né? A arquitetura e a construção civil, né? Tinha assim uma coisa que eu achava que na construção civil, principalmente como empresário, né, o produto que eu estava oferecendo à sociedade era muito mais demorado para ficar pronto, né, para ir para a sociedade, né, demorava demais. Né? Então, isso é uma coisa assim, que eu comparo também hoje com a questão dos jogos. Né? Muito bem. Então, aí eu tenho assim enquanto era universitário e tal, e depois também eu andei viajando muito antes de me casar lá, né? Viajei muito tal, mas assim viajei com um coral, né? Eu era cantor de coral, né? Primeiro na escola, depois quando eu estava na faculdade e tal, e aí isso me oportunizou viajar pelo Brasil e pela América do Sul, né? E eu tenho uma coisa assim que eu digo, né, que percebi, né, depois de tanto tempo de vida, né, que eu sou um sagitariano, que eu sigo a seta que é lançada por mim a esmo. Parece que eu lanço a esmo e eu vou atrás. Gostei disso. Gostei disso. Então, eu terminei indo assim, olha só, né, o primeiro contato que eu tive com a questão da pedagogia da cooperação foi com um amigo meu, hoje é amigo, né, que é o Fábio Broto. Eu conheci o Fábio Broto, ele é de Santos, paulista, né, e ele me falou um dia assim, olha, Cláudio, eu estou indo para Florianópolis. Eu disse, tá bom, você me chama lá, vai fazer algum evento, alguma coisa, me chama que eu estou indo. Aí eu ia, mensalmente a gente fazia um encontro lá, ele chamava a gente de Floripa, do Paraná e do Rio Grande do Sul, né? E a gente se encontrava lá, e ele estava numa casa alugada. Aí um dia ele me disse assim, Cláudio, nós vamos construir a nossa casa aqui em Florianópolis. Você vai construir essa casa. Eu disse, Fábio, eu estou morando a 500 quilômetros daqui. Como é que eu vou acompanhar uma obra, né? Eu posso fazer o projeto para você, né? E aí você constrói aí, né? Como é que eu faço para construir? Ele disse, simples. Você muda para cá. Eu disse, né? A seta estava lançada. E eu disse, olha, sabe o que é uma boa? A minha filha, que é arquiteta, e o companheiro dela também arquiteto, já estavam comigo lá trabalhando, né?
E eu tinha uma dificuldade, inclusive, de relacionamento com ela, porque eu não sabia se eu era pai, patrão ou sócio. Eu não sabia. Então, quando eu fazia alguma crítica, alguma coisa que ela fazia, ela não me encarava como sócio ou como patrão, ela me encarava como pai. Papai não gosta de mim. Entendeu? Aí eu disse assim, essa é uma oportunidade, ir para Florianópolis é uma oportunidade para eu, assim, minha filha, você fica cuidando aqui da empresa, que eu vou me embora, eu vou fazer o... Né? Eu já estava separado, né? Então, eu fui para Florianópolis. E isso aí, entende? Fazer a casa da pessoa que me introduziu na questão dos jogos cooperativos, entendeu? Então, houve um dia lá, eu estava morando em frente à casa que eles estavam morando, né? E um dia eu ouvi uma conversa no pátio, e eu disse, fui lá ver, vamos ver quem é que está aí e tal, né? Fui lá, tinha um casal. Eu estou contando o início dessa saga. Ótimo, né? Ótimo. Né? Tinha um casal que eu conhecia também, eles tinham uma ONG que trabalhava com ecopedagogia e estavam lá querendo uma ferramenta para eles usarem, né? Nesse trabalho deles de ecopedagogia com as escolas lá de Florianópolis. Eu cheguei lá, já me chamaram, me falaram assim, né? Bom, aí foi assim em seguida, né? E eu falei assim, senta aí. Aí, então, começamos a criar, nesse momento, o jogo da Carta da Terra. Né? A Carta da Terra é um documento, né, chancelado pela ONU, tinha recém sido chancelada, porque ela iniciou a ser redigida na Rio 92. Na Rio 92 que foi start, assim, né? Olha, temos que escrever o documento que na realidade, assim, eu chamo assim da declaração dos deveres dos homens. Gostei disso também. Gostei disso. A Carta da Terra é a declaração dos deveres. Então, e aí nós pegamos a Carta da Terra e nos reunimos todas as semanas, né? E tínhamos para casa para fazer, e cada vez que nós chegávamos, éramos 4, né? A trabalhar nisso. Cada vez que nós chegamos, nós tínhamos um monte de ideias. Então, assim, foi uma coisa muito, muito forte, muito dinâmica, né? E até o ponto assim, que a gente começou a dizer, olha, tem ideia demais para um jogo só, né? Vamos começar a cortar, né? Eu estou falando do processo criativo em grupo, né? Vamos começar a cortar um pouco, né? E talvez a gente guarde essas outras ideias para um outro jogo, né? Então foi isso, assim. Mas o processo da criação foi muito longo mesmo, né? Nós começamos e eu levei assim a minha habilidade, vamos dizer, de arquiteto era botar o jogo num território, ou seja, no tabuleiro, né? Então o tabuleiro é o território do jogo, né? E aí assim eu auxiliei muito nesse ponto, mas também nos conceitos a gente discutia muito. A gente fazia quando a gente não estava presencialmente trabalhando, né? A gente usava e-mail, não tinha as redes sociais ainda. Isso foi lá em 2002, por aí, né? Não, 2002. Há 20 anos. 2002, há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 anos. Então, mas houve uma coisa estranha, porque daqui a pouco todo mundo, houve uma diáspora, todo mundo começou a sair, né? Um foi para o interior de Santa Catarina, outro foi para São Paulo. Eu terminei, olha, já era 2004, nós ainda estávamos elaborando o jogo, né? Eu vim para BH, né? Então cada um foi para um lado. E se não houvesse a internet, o e-mail, nós não teríamos acabado o jogo.
Eu considero assim, eu não sei se você conhece a antroposofia, né? A antroposofia vê os tempos em setênios. Nós levamos um setênio para criar o jogo. Até o momento em que a gente, bom, agora está pronto, está pronto. Fizemos protótipo. Eu usei o protótipo aqui em BH com os conhecidos que eu tinha, né? Com as pessoas que eu já tinha feito relações. E aí ainda tivemos possibilidade de fazer algumas alterações, né, no jogo. E eu fiquei muito fascinado porque eu convidei pessoas que eu conhecia de grupos diferentes para jogar. Ótimo. Né? Então, assim, disse, vamos ver como é que funciona esse jogo. Botei na roda o jogo. Né? E o que mais me impressionou foi a interação que o jogo provocou nesse grupo de pessoas que não se conheciam, né? Por ser um jogo cooperativo. Né? A interação foi tal que as pessoas, no final, assim, antes de se despedir, estavam pessoas que não se conheciam até então, estavam combinando, vamos nos encontrar no final de semana que vem, vamos no teatro, vamos no cinema, vamos no parque, vamos, sabe? As pessoas estavam interagindo. Então, isso é uma coisa assim que é a essência do jogo cooperativo, né? O que acontece no jogo cooperativo? Jogo cooperativo você transfere o desafio para o grupo, em vez de estar com o indivíduo. Então, nesse jogo da Carta da Terra, cada um sai de uma casa, né? O tabuleiro é um tabuleiro muito bem desenhado. Eu não desenhei, né? Eu dei a estrutura, passei a estrutura do tabuleiro. Né? Então, foi um designer gráfico, né, que fez muito bonito o tabuleiro, e ele então saíam das suas casas e o objetivo, e circulavam, é uma mandala, o tabuleiro é uma mandala, então circulavam nos caminhos do tabuleiro e eles tinham que se encontrar, chegar no mesmo, em lugares, cada um encontrar o outro. E só quando todos estivessem juntos, né, eles poderiam adentrar ao centro, onde estava o planeta Terra, através de uma lua. E aí, quando entrava numa determinada lua, iam ler um trecho da Carta da Terra, né, e transformar o texto, ou sei lá, uma linha do texto, numa manifestação artística. Eles tinham que criar, sei lá, um verso, uma desenho, música, um cartaz, o que eles inventassem, né? Para isso. Juntos. Mas assim, tinha um desafio. Fazer juntos. Juntos. Aí eles estavam todos juntos, entraram e leram aquela parte. Então eles teriam que. A ideia é que esse jogo funcionasse numa sala de aula, entendeu? Então, eles teriam tempo depois para criar essa manifestação artística, não era uma coisa para ser imediata, né? Para criar e mostrar. Eu tinha um sonho de que nas escolas esse jogo, na realidade, por enquanto, era só esse jogo, né? Ele fosse usado nas escolas, né? E que no final do ano tivesse um festival da Carta da Terra, em que todos iriam mostrar suas manifestações artísticas e tal, né? Pudesse ter uma espécie de um festival mesmo, né? Não precisava ser concurso, né? Era mostrar, porque o objetivo era esse, era divulgar a Carta da Terra. Ia ser através da ONG, da Ecopedagogia? Não, pois a ONG até hoje nem existe mais, né? Mas assim, as escolas deveriam ter isso, né? Quando eu cheguei aqui em BH, as minhas filhas mineiras, né, elas estavam na escola da Serra, né? E eu conversei com o diretor, fiz uma reunião, mostrei o jogo para todo o conselho pedagógico, tal, não sei o quê, e eles terminaram me comprando 4 exemplares, né,
que eu imaginei que eles iriam usar mais, mas eu não sei, eu perdi a conta. Hoje eu não estou mais, elas não estão mais lá na escola, já mudaram para uma escola Waldorf, né? E eu não sei mais se usaram ou não usaram. Mas a ideia era essa, né? De que fosse aplicado principalmente nas escolas, né? Mas não quer dizer, tem muita ONG, muitas pessoas que compram o jogo, mas não é na escola, né? Jogam em casa, sei lá. O objetivo do jogo é ter uma visão estratégica? Eles precisam ter uma visão estratégica porque eles precisam se encontrar, né? Mas tem outra coisa que é fundamental, porque num jogo é jogo, né? Não é só uma dinâmica pedagógica, é um jogo. Então, o jogo, além da meta, do desafio e das cartas, porque tinha uma pessoa, um do grupo sempre falava assim: esse jogo está muito sério, ele tem que ter mais brincadeiras. Então, a gente criou cartas que tinham algumas coisas um pouco mais, sempre no sentido do entretenimento, né? É um conhecimento através do entretenimento, Não tem dúvida. Então, mas assim, a outra coisa fundamental que foi criado no jogo é que assim era uma questão de energia, né? Então, cada um recebe 8 sementes no início do jogo. E tem um saquinho no meio, em cima do planeta Terra, um saquinho de pano, onde eles também põem mais 8 lá dentro. Cada jogador faz isso, fica com 8 e tem mais 8. Então, sempre que joga o dado, ele pega uma semente dele e põe no saquinho. É a energia que ele usou para se movimentar, né? Então, a gente pensa assim, bom, em 8 rodadas acaba a semente dele. Não. Então, porque ao longo do jogo, eles podem estar recebendo mais sementes ou até tendo que doar mais. Então, aquelas sementes vão e volta, vão e volta, vão e volta. E se acabar a semente de cada um, de um deles, se acabar a semente de um deles, acaba o jogo. Porque o objetivo é que todos entrem no planeta juntos. E se um não pode, acabou o jogo. Então, os outros têm que cooperar para que ninguém fique sem semente. Então, inclusive, tem cartas, tem carta lá no meio do baralho que dá poderes, vamos dizer, para alguém mexer nas sementes, né? Mas o que acontecia, quase sempre eu jogo muito com várias pessoas diferentes, tal, né? Começa a acontecer que alguém vai ficando sem semente. E as pessoas estão mais antenadas nas sementes dos outros, né? Porque eles estão vendo as suas, né? E chega assim, seu Cláudio, fulano está ficando sem semente lá, eu posso dar uma para ele? Né? Em que jogo competitivo acontece isso? Né? Não acontece isso, né? Então, a pessoa fica preocupada com o outro, né? Isso é uma coisa fundamental no jogo, né? Eu posso dar, bom, aí eu paro o jogo, né? Olha, as regras são as seguintes: cada um joga as suas sementes e tem uma carta, não, tem 4 cartas de poder, né? Tem num baralho de 180 cartas, né? Então, é muito raro de sair, né? Só tem uma carta que possibilita isso. Quem tem essa carta vai ter o poder de mexer nas sementes. Mas aí eu aproveito assim, olha, porque esse é o objetivo do jogo, né? É a gente conhecer a Carta da Terra e ver os deveres que a gente precisa fazer. Então, eu chego assim, olha, vocês têm uma oportunidade nós podemos parar o jogo e discutir isso. Como é que é essa história da doação? De você poder doar e tal. Então, sabe, até falo assim, talvez no nosso mundo real a gente precise, às vezes, discutir um pouco mais as regras da sociedade. Né? As regras escritas e as regras que estão
né, num outro plano, né, que é da cultura, né, porque a cultura é cada um por si, Deus por todos, né? Né? Infelizmente, né? Infelizmente. Ô, Cláudio, Infelizmente. agora você já tem outros jogos? Então, esse jogo foi o primeiro que deu start, eu não imaginava que isso fosse desenvolver, que ia ficar só nisso, mas quando eu cheguei aqui, eu estava com o jogo na mão, tal, e sempre falava, disse, olha, eu tenho um jogo, vamos jogar e tal, não sei o quê. E eu comecei a ficar conhecido como um jogador, né? E esse jogador, eu fui convidado, eu estou vinculado a uma associação que chama Nossa Cidade, e eles foram também desafiados a criar um upgrade né, da sua atividade, né? E quando pensaram em fazer alguma coisa, disseram, vamos criar um jogo para estimular essa ONG. Ela trabalha com apoio a pequenas comunidades. Então, a gente criou um jogo, né, que chama-se Reviravoltas Locais, que é um jogo para estimular o protagonismo, né? Bom, esse jogo ficou na ONG, está lá, não foi editado, mas ele está disponível, inclusive, né? Parece que ainda está disponível lá no site. E, bom, e aí, daquelas pessoas uma daquelas pessoas que estavam lá em Floripa e tal, de repente me chamou, disse, olha, Cláudio, tem uma outra pessoa aqui que está me chamando para a gente criar um jogo baseado na comunicação não violenta. Você topa? Eu disse, topo. Eu comecei a sentir que esse é o meu prazer. Meu trabalho hoje é criar jogos e eu não sinto peso nenhum de trabalhar nisso, né? Até um pouco diferente da arquitetura, né? Eu sinto prazer. Eu posso levantar de madrugada para ficar criando jogos. Qualquer horário, para mim, sei lá, fim de semana, qualquer, né? Eu está topo. Então, nós criamos um jogo que chama Diálogos Convivência, né? E é um jogo, assim, é mais uma prática. Tem uma parte de jogabilidade, né? Mas também tem uma parte que estimula aí a dramatização, né? Tem um momento que tem um diálogo, que a gente criou diálogos, né? A gente não quis envolver o jogador diretamente, porque daí talvez pudesse ser um pouco delicado, né? Tocar muito assim na questão pessoal. Então, a gente criou diálogos, são cartas de diálogo, e eles têm que expressar isso e melhorar né? Através de dicas que outras cartas dão. Esse é o jogo, né? Mas no início tem assim um sorteio de cartas, tal, tem que jogar dado, etc. O terceiro jogo foi a pandemia. Foi a pandemia que me provocou, né? Eu estava preso em casa como idoso, né? E fiquei pensando aqui, né? Qual é a mensagem dessa pandemia, né? Eu disse, olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que nós devemos dar uma parada mesmo, né? Parar. O mundo parou, né? Mesmo. Né? E eu comecei a ver notícias de riachos, de rios e tal, que estavam despoluídos, que São Paulo, aquela carapaça que tem de coisas, meio que sumiu, entendeu? Então, assim, eu disse, olha, é isso que a gente está precisando. Eu lembrei da Carta da Terra, né? E aí criei um jogo, tudo pela rede social, né? Pelo WhatsApp, com a minha filha arquiteta, né? Chama-se Sem Pressa Nem Pausa. E é uma espécie de uma corrida às avessas, né? Porque estava sendo divulgada a Olimpíada no Japão, né? E eu disse, vou pegar uma pista de corrida aqui e vou fazer o contrário. A um ponto assim, né, de que quem chegasse por último vencia. Mas era uma pegadinha, né? Porque assim, as pessoas iam tendo que recolher cartas, e as cartas tinham as mensagens, tinha poesia, tinha provérbio,
chamava atenção para certos movimentos, né, da simplicidade voluntária, né, das cidades em transição, várias coisas que as cartas traziam. Então, cada vez que eles jogavam, eles tiravam uma carta. Quando o primeiro chegasse no ponto de chegada mesmo, né, fizesse a volta da pista, acabava o jogo. Aí eles tinham que contar assim, olha, multiplique o número de cartas que você tem com a classificação, o número da classificação. Então, quem chegava primeiro multiplicava por 1, quem chegava por último multiplicava por 5. Uma pegadinha, né? Porque os meninos estão loucos para chegar antes de todo mundo, né? E é justamente para tirar o tapete na hora de que a pessoa quer correr, né? Então tinha assim, o conhecimento não é de quem chega primeiro, né? O conhecimento não é de quem chega primeiro. Tinha algumas coisas, por exemplo, no jogo que tem, né? Umas coisas no jogo que diz assim, olha, você não desacelerou, tá muito, seus batimentos cardíacos estão muito elevados, você não desacelerou ainda, avance tantas casas. Então, o avançar tantas casas era ruim, não era bom. Era um castigo. Era o contrário, né? Era uma punição, né? Era uma punição. Ô, Cláudio. Sim, diga. Nosso tempo está acabando, né? Sim. Mas está tão interessante, né? E eu acho que seu teste vocacional eles leram errado. Era algo para criatividade. Tanto a arquitetura, que eu tenho certeza que você fez alguns prédios diferentes, né? Na maioria não, né? Na maioria a gente cumpre o dever. Isso. Mas que a arquitetura você fez coisas diferentes, tenho certeza disso. E agora você está de novo com a criatividade, criando aquilo que você gosta, né? Isso. E agora sim, é um processo criativo, né? Um jogo é um processo criativo, com funções pedagógicas, com funções de conhecimento, inclusive de atitudes. Né? Atitudes. Isso é muito importante, né? Então você tem 4 filhas, 2 gaúchas e 2 mineiras. Isso. Tem neto? E 4 netos. Oh, gaúchos. 2 gaúchos? 2 gaúchos. 4 muito netos bem. Gaúchos. Tá. Ótimo, então, né? E eles gostam de jogos também? Gosto, né? Eu mando para eles sempre lá, né? Os meus netos e as minhas filhas aqui também, eu jogo às vezes com elas, né? Elas gostam, assim, né? Elas também têm que sair um pouco desse lugar, assim, né? Da competição. Às vezes, né? Também tem que trabalhar isso, né? Porque eu acho que a gente tem uma cultura social, né, muito forte da competição. Então, sabe, isso em qualquer lugar que a gente... E da aceleração, né? E da aceleração. Isso, né? Aceleração tudo também. Tudo para ontem, né? Então, mas eu queria, esses jogos todos que eu crio, né, eu chamo assim, a Lúdica é uma editora de jogos de tabuleiro com propósito. Eu nem falo que é cooperativa, é com propósito. Todos eles têm um propósito de mexer um pouco assim, na cultura, né, das pessoas e clarear, né? É isso. Ótimo. Muito bom. Eu queria, para a gente encerrar, que você deixasse uma mensagem. Então, a minha mensagem é de que eu imagino que as pessoas devem, no mundo inteiro, né? Porque eu acho que esse é meu público, né? Quando a gente pensa num negócio, a gente pensa assim, que necessidade a gente está tentando resolver, né? E eu acho que os jogos que eu tenho, né, eles são uma necessidade, só que as pessoas em si ainda não se deram conta, porque eu acho que através da ludicidade dos jogos a gente consegue trazer certos conteúdos, certos conceitos, certas atitudes, não através do mental. As pessoas estão cansadas do mental, né? Se você me fala com algum menino da escola, né, eles estão cheios de informação e tal, mas traz para o coração, porque brincando, eles terminam introjetando esses conteúdos, né? Então, eu acho assim, a mensagem é assim, vamos brincar mais, vamos jogar mais, mas com propósito, não apenas nos divertindo. A gente se diverte, mas traz alguma coisa de novo, de boa,
para a sua vida e para a vida do planeta, né? Na realidade, é isso que eu estou trazendo. O propósito é esse, né? É isso. Muito E eu me bom. despeço aqui, Cláudio, agradeço esses muito jogos têm... essa oportunidade. Diga. Eu acho que você vai ter eu acho que você vai ter assim, um interesse, vai ter um interesse muito grande, viu? E isso compra onde? Os jogos? Então, Existe ele um está lugar que compre ou comprando não? no site, né? No site. Qual é o site? O site é Lúdico, né? Mas é Lúdico, Ludicoo, Lúdico, né? Sim. .com.br. Muito bom. Ótimo. Quero te agradecer muito. Foi bastante interessante isso, conhecer esse tipo de coisa. E eu acho que vai ter uma boa repercussão essa entrevista. Tá bem? Bom, eu te Grande agradeço abraço para também você. a Muito obrigado. oportunidade. Obrigado. Um abração. Igualmente. Hoje, muito interessante esses jogos. Eu gosto particularmente de jogos. Eu quero até depois entrar no site, ver quais que eles têm lá, porque eu quero comprar, né? Não só para jogar entre amigos, mas também para jogar entre o meu neto, com o neto dos demais amigos, que de repente fica bem interessante. Até o próximo Papo Mineiro e forte abraço.